Essa exposição Imaginante de Minas, século XX, exposição que propõe uma revisão, uma releitura do que foi a modernidade de Minas, desde o começo do século até a década de 90. E procuramos aqui trazer artistas que demonstraram uma grande liberdade inventiva no uso da linguagem que se propuseram. Eu só queria ressaltar que este é o começo de uma pesquisa que começamos agora e que auguramos que se projete para o futuro, não só com nós, sino com muitas outras pessoas que possam escrever uma nova história da arte de Minas Gerais. Eu sou Maria Angélica Melendi, sou argentina, nasci em Buenos Aires, moro em Brasil desde 1976 e em Belo Horizonte desde 77. Fui professora da Escola Guignard e depois da UFMG, da Escola de Belas Artes. Agora eu dou aula no curso de pós-graduação. Eu estudo arte latino-americana. Nós começamos a planejar essa exposição e a conversar sobre ela muito tempo atrás, durante a pandemia. E depois houve muito pouco tempo para preparar a exposição. E tentamos sempre fazer uma exposição em que não seguisse as normas do que se entende muito bem por arte mineira. Evidentemente, há artistas indispensáveis, mas escolhemos também obras diferentes daqueles artistas que são mais notórios e alguns artistas que a gente julgava que não eram tão conhecidos. Eu penso que intentamos dar uma visão que saísse um pouco da abstração que durante muito tempo vigorou em Minas Gerais, apesar de que tem bastantes obras abstratas, mas buscando outras visões. Nossa primeira inspiração foram 3 fotomontagens de Guignard, que não estão na exposição, porque estão em exposição no MAM de São Paulo, mas conseguimos trazer um desenho de Guignard, aliás, 2 desenhos de Guignard, do período surrealista dele, que é um período que não é muito conhecido. Guignard é mais conhecido pelos seus retratos, paisagens e até naturezas mortas. Mas ele tem um período surrealista, em volta dos anos 40, que é muito pouco conhecido e menos estudado. E queríamos trazer um pouco essa lembrança do Guignard surrealista. Bom, eu sou Júlio Martins. Fiz a curadoria da exposição Imaginantes de Minas, século XX, junto com a Maria Angélica Melendi, desde 2007, 2008, quando dirigia o Museu Inimar de Paula, era curador do Museu Inimar de Paula, venho estudando como que foi o modernismo em Minas, tenho um interesse muito especial por esse século, desde as primeiras décadas até o fim dos anos 90. É um século que nos dá muita leitura do que foram as experiências modernas, as suas etapas, os seus momentos aqui em Minas Gerais. A exposição Imaginantes de Minas, século XX, é uma exposição que propõe uma releitura, uma nova análise, do que foi o século XX em Minas. Nós temos uma historiografia oficial, conhecida, que é centrada na figura de Guignard, e ele, de fato, ele vem como um gesto de governo do JK, ele vem para Minas, inaugura a sua escola e, de fato, implementa a linguagem, os discursos da modernidade no campo artístico mineiro. Mas foi muito interesse nosso pensar, digamos assim, na sombra de Guignard, numa franja que essa historiografia centrada na figura dele não foi capaz de alcançar,
E dentro da nossa pesquisa surgiram muitos artistas, surgiram exposições, surgiram questões que a gente entende que de alguma maneira foram importantes ao longo do século, influenciaram o experimentalismo presente na arte mineira, por exemplo, dos anos 60 e 70, mas que de fato foram esquecidos por essa historiografia oficial. Então, o Imaginante de Minas propõe uma revisão da historiografia sobre a arte mineira no século XX, a arte moderna, e propõe ampliar algumas questões, propõe ampliar o olhar sobre a produção mineira nesse período. O título da exposição ele é uma homenagem, né? Ele é uma apropriação de uma série de pinturas do Guignard, que ele começou a produzir antes mesmo de chegar em Minas, que são as suas paisagens imaginárias ou suas paisagens imaginantes. E ele, desde os anos 30, trabalha com essa perspectiva de, na sua pintura, trazer diferentes temporalidades, diferentes espacialidades do Brasil e compor uma paisagem, né, que é uma mescla, que é uma justaposição dessas várias memórias, desses vários lugares, desses vários tempos. E quando ele chega aqui em Minas, ele encontra uma topografia, né, de morros, de montanhas, que é a topografia que ele escolhe, né, para ser dessa série, Paisagens Imaginantes. Só que nos interessou nessa apropriação cortar, né, a ideia de paisagem, que foi uma ideia muito recorrente, né, para se ver dados, né, sintomas de um local, do que seria uma arte mineira. Não nos interessou trabalhar com essa ideia já desgastada, nos interessou então o corte e deixar simplesmente a ideia do imaginante, operando, né, continuamente, ao infinito. E essa ideia, ela se aproxima muito de fazeres de alguns artistas, se aproxima muito da poética de alguns artistas, e a ideia do imaginante, portanto, que a gente se apropria de Guignard, ela nessa apropriação, ela ganha realmente novas facetas, novos significados. E é sob esse signo que a gente pretende investigar o que foi o século XX e as experiências, né, da modernidade em Minas Gerais. Imaginante é o que a gente chama particípio ativo, né? O imaginante é aquele que imagina, né? É uma palavra muito pouco usada, mas Guignard usa no título de dos quadros. Então, eu penso mais assim como todos ou algumas das pessoas que imaginaram Minas, né? Como cada imagina de uma maneira diferente, né? É algo que está mais na pessoa que em Minas, às vezes. Uma obra que me surpreendeu muito é essa aqui, né? Que não está dentro do panorama que a gente conhece em geral de Inimá, que são paisagens mineiras, mas essa obra me surpreendeu muito pelo seu caráter social, narrativo, né? É um conflito de terras, onde predomina a cor vermelha e as figuras sem rosto, né? São muitas figuras na obra e só duas têm o rosto de frente. O resto todo está de costas, o rosto virado. E eu acho uma obra muito corajosa de Inimá, e que poderia estar em qualquer exposição antológica da arte latino-americana do período. Eu queria destacar dessa obra, sobretudo, a figura do camponês, aparentemente morto, que repete a figura do Cristo de Mantenha, né? Ou a postura do Che Guevara na foto da morte dele em Bolívia, né? Esse escorço, né? dos pés para frente e do rosto fugindo na perspectiva para o fundo, é anterior à morte do Che Guevara, claro, mas é posterior aos Cristos de Mantenha. Mas é uma figura muito clássica, né, na arte, essa imagem, né, que é uma imagem até insólita, né, pegar o cadáver dos pés em primeiro plano e a cabeça fugindo. Então, essa é uma das obras que mais me impressionaram. E as outras eu já tinha um conhecimento maior delas. Outra que eu queria ressaltar é aquelas postais
do Manfredo de Sousa Neto, que são de 1974. Eu acho que na ficha a data está errada, porque havia algumas dúvidas com essa obra, e na verdade a gente conseguiu precisar que foram mostradas em 74 numa exposição no Rio de Janeiro, e que já está apontando, em 1974, para uma questão da arte hoje, que é a ecologia, e que ele está mostrando como o relevo da Serra do Curral está sendo carcomido. Então, os postais e a frase, olhe bem as montanhas, também são de uma novidade muito grande, em 1974. Ou seja, quando não se falava em arte ecológica, em ecologia, e nada disso, Manfredo, muito jovem, ele era ainda aluno da Escola Guignard, traz esse trabalho. E que é um trabalho que também tem a característica de ser um trabalho não de divulgação, eu diria, não é um trabalho fixo, são postais que são dadas para as pessoas, né? Uma forma de circulação do trabalho também muito novidosa nesse momento. Hoje seria bastante comum isso, mas naquela época era uma coisa assim, uma grande novidade, né? Então, ele ganha um prêmio com esse trabalho e vai estudar a Paris depois disso. É dizer, há outro trabalho de Manfredo, que é aquela pintura, mas já está dentro de uma construção formal, ainda com esse viés ecológico, porque ele trabalha com pigmentos extraídos da terra de Minas Gerais, né? As cores de Manfredo, em geral, são pigmentos que são extraídos de das montanhas, perto de Ouro Preto, perto assim do interior. As terras são peneiradas e com isso está fazendo pigmento. Ou seja, o trabalho dele sempre tem esse viés ecológico, quando não era uma coisa usual trabalhar com isso. As obras de Rosângela Renault, que eu acompanho, tem mais de 30 anos, o trabalho da artista, são interessantes. Mas assim, eu acho assim, talvez o que mais me impressiona é essa perspectiva, né, de uma espécie de possibilidades que já existiram e que não foram observadas ou não foram desenvolvidas, né? É dizer, hoje se fala muito em arte política, porém assim, ao voltarem nessas obras, a gente viu que já existia isso, mas que de alguma forma estava apagado ou não tinha prestado atenção, coisas assim. São umas obras que ela fez no final do século XX, que ela trabalhou com os negativos que estavam abandonados no Carandiru, no Museu Penitenciário. E naquela época ela ofereceu, o Carandiru ainda existia, e naquela época ela ofereceu restaurar os negativos, se deixassem usá-los para o trabalho dela. E depois de muitos trâmites, conseguiu. E ela encontrou, depois que pesquisou tudo o que havia e viu que podia ser restaurado, são negativos grandes de vidro, tipo 20 por 30 talvez. E esses negativos que ela encontrou, havia uma série grande de tatuagens, que eram fotografias que eles tinham tirado dos prisioneiros, mas não eram de identificação, eram só as tatuagens. Então tem mãos, corpos tatuados, toda a parte do corpo dos prisioneiros tatuados, que o objetivo era assim, ver se havia algum tipo de relação entre eles, se essas tatuagens significavam alguma coisa. E as outras fotografias, que são as duas que estão aqui, assim, há muitas mais, são fotografias do redemoinho do cabelo, como que cresceu o redemoinho. Então, as cabeças dos presos foram raspadas e a foto se centra no redemoinho. E o objetivo é o mesmo, saber se essa forma de crescimento do cabelo trazia alguma marca de uma tara, de uma possibilidade de tal pessoa que tem um redemoinho na cabeça ser assassino, ou ladrão, ou estuprador. Isso dentro do pensamento
positivista do começo do século XX e final do século XIX. Então, ela recupera essas fotos, recupera os negativos, os cataloga, já estão agora catalogados. Ela colore levemente de cor-de-rosa essas marcas e cria uma instalação que chama Vulgo, a qual essas duas fotos pertencem, né? Que tem a ver essa exposição com essa designação, né? Que tem os bandidos, né? Um alias, um vulgo, não sei como chama aqui, apelido talvez, né? E tem a ver com uma pessoa que já nasce criminal, que era a ideia dessa época, né? E também mostrando como a fotografia ajudou também a isso, a determinar as pessoas, né? Ser um efeito negativo. A fotografia serviria para falar, essa pessoa é um assassino, essa pessoa... É decir, antes de que fosse. Então, essas duas fotos, eu gosto demais desse trabalho, significa nisso, né? Essa predeterminação do que vai ser a vida de uma pessoa através de suas características físicas, que tem tudo a ver com coisas discutidas hoje, como racismo, exclusão, etc. Uma obra de Márcio Sampaio chama Um Almoço na Névoa, creio. Mas a obra cita obras famosas, tem uma citação do mesmo Cristo de Mantenha, esse que cita aqui, Nimá, só que o Cristo de Mantenha morto é Tancredo. E tem uma citação de O Almoço na Relva, de Monet, e nos personagens, um é Ulisses Guimarães e outro é o próprio Márcio Sampaio. Ele dá uma pista, é decir, se a gente não reconhecer os personagens, mas ele dá uma pista que coloca com umas letrinhas muito delicadas a data da morte de Tancredo. Então, assim, há uma espécie assim, de delicadeza também nessas citações, né? Assim, não são gritantes, sino que são delicadas, mas quem sabe olhar vê, né? Eu gosto bastante dessa obra. Na sala de vídeo tem dois trabalhos da década de 70, um de Jorge Held e outro de Beatriz Dantas. Esses trabalhos estão sendo mostrados como se fossem vídeos, mas na verdade não são vídeos. Esses trabalhos formam parte de uma produção dos anos 70, que na época se chamava audiovisual, ou mais raramente diaporama ou slideshow. Na década de 70 não existia vídeo, né? Existia Super 8 para imagem em movimento. Então, alguns artistas começaram a fazer esses audiovisuais, os slideshows, que eram projeções de slides de acordo com uma sequência sincronizada com som. E havia uma série de instrumentos, aparelhos que sincronizavam o som na imagem e que permitiam que as imagens se dissolvessem ou se integrassem uma à outra. As pessoas mais jovens não têm nem ideia da parafernália que era montar, né, os projetores de slides, o sonido, o sincronizador, o fade-in, o fade-out, para fazer uma projeção de 5 minutos, né? Talvez o mais conhecido desse tipo de produção são as cosmococas de Hélio Oiticica. Agora estão sendo também passadas com data show e filmadas em vídeo, mas também eram aparelhos de slide, sincronização de som. Jorge Held e Beatriz Dantas formavam parte de um grupo, era um grupo assim, meio porque todos trabalhavam com isso, que chamava Grupo Mineiro de Audiovisual, que teve bastante destaque nacional, ganhou vários prêmios em salões e teve um certo destaque. Durou muito pouco tempo, porque já em seguida apareceu o vídeo. Mas eu queria destacar essas produções. O trabalho de Jorge Held chama Concha Acústica, é uma concha acústica que havia no Parque Municipal, perto de Mominas. Essa concha acústica era bem bonita, vocês podem ver no áudio, e
o Jorge sinaliza que na época a concha acústica era uma concha acústica e tinha umas partes que eram para camarinos e banheiros e lugares para as pessoas se arrumarem. Aconteciam concertos, shows, mas durante a ditadura parece que foi usada para triagem de presos políticos, talvez também para lugar de tortura. E em determinado momento mandou que fosse destruída. Jorge, nessa época, era aluno da Escola Guiñar e foi fotografando a destruição da concha acústica dia por dia até que some da paisagem do parque. Então, o vídeo com uma música improvisada, como usava muito à época, há um grupo de músicos da Escola de Música que ficava em frente da Escola Guiñar. A Escola Guiñar ficava no Parque Municipal, a Escola de Música ficava em frente, o conservatório. E então tem esse audiovisual que vai mostrando a destruição do prédio, hacia a demolição, vai ficando as ruínas, os restos das ruínas, até que desaparece completamente. É um vídeo muito bonito, eu acho ele muito poético, com uma poética muito contemporânea, né? Assim, eu sempre faço essa relação da arte contemporânea com a arte dos anos 70, porque eu sempre tenho, assim, estou pesquisando muitos anos como que essa arte dos anos 60, 70 foi, de alguma maneira, abortada. Os artistas tiveram que mudar, tiveram que parar de fazer o que estavam fazendo e se começa a recuperar no final dos 90 e nos 2000, uma série de agendas da arte dos 70. O trabalho de Beatriz Dantas e Paulo Emílio Lemos chama Matadouro e é simplesmente a filmagem de um matadouro no interior de Minas. Esse audiovisual também, o mesmo modelo, são imagens fixas que vão se sucedendo e esta rotina diária de um matadouro. As imagens também viradas para o vermelho e há desde alusões a algumas pinturas de Rembrandt, do Boi, de Rembrandt e outras imagens históricas, até também uma espécie, não sei se de denúncia ou de constatação social das filas de pessoas famintas que se juntam no matadouro para pegar pedaços de carne, restos do que é a faena do matadouro. Imagens do boi também sendo conduzido para a morte dele. São duas obras também bastante pioneiras, nesse sentido de ser umas imagens de crítica social, e também de uma forma sutil, né? Sempre uma coisa está no lugar de outra. Quando vistas, eu não consigo, como eu sei o que são desde os anos 70, eu não sei se as pessoas que veem entendem que não é um vídeo, que é uma sucessão de imagens fixas, que estão articuladas e que se vão fundindo uma na outra. A diferença do vídeo de Jorge Held, o Matadouro tem música folclórica e música do interior de Minas, é uma música mais típica da região. Eu acho que é importante ver essas produções, porque há outros artistas, né? A gente aqui não tinha nem espaço nem tempo, que trabalharam nesse sentido, né? Maurício Andrés, o próprio Frederico de Moraes trabalhava nesse meio. Agora é um meio de duração de um tempo muito, muito breve que dura, porque em seguida fica fácil comprar câmara de vídeo, assim, no começo era muito cara, depois barateia, mas nesse momento o que as pessoas tinham, e também com muito esforço nessas décadas de 60 e 70, era câmara fotográfica de qualidade. A gente hoje está acostumado a tirar uma foto em cada momento e parece que esquece o tempo em que uma fotografia era um acontecimento na vida da pessoa. E falando isso, eu queria me referir à produção de Assis Horta.
Assis Horta é um fotógrafo de Diamantina, posterior ao grande fotógrafo Chichico Alquimim, mas era o que se chamava na época um fotógrafo profissional. Assis Horta fez sua fama, eu assim também isso não está muito claro para mim, mas ele foi muito favorecido pela aprovação das leis de trabalho. Então toda a população tinha que ter carteira de trabalho, né? E a carteira de trabalho levava um retrato, uma foto. Então isso favoreceu muito o trabalho de Assis Horta, que era um excelente retratista. Mas ele também trabalhava com essas fotos, como as que estão na exposição, que são fotos posadas, também como a da carteira de trabalho, né? Que eram retratos e que eram acontecimentos. As fotos de Assis Horta hoje estão numa galeria de arte, porque nós consideramos um conceito muito ampliado de arte e a qualidade do trabalho, né? Ele fotografava a população de Diamantina e para isso ele tinha um estúdio onde tinha um cenário, ele oferecia às pessoas roupas, chapéus, acessórios, porque a fotografia era um acontecimento. Essa pessoa que se fotografava guardava essa foto não só para ele, sino que se distribuía. Nesse momento era muito comum você dar sua foto para amigos, para vizinhos, para parentes, com uma dedicatória. E o que me impressiona muito no trabalho de Assis Horta, eu acho que agora o acervo dele está no Instituto Moreira Salles, mas me impressiona muito a quantidade de pessoas negras e a dignidade com que elas são fotografadas. A gente está acostumado a fotografias de pessoas pobres, esfarrapadas, olhadas com uma espécie de piedade, né? Uma questão assim. E os personagens que Assis Horta fotografica têm uma dignidade impressionante, uma postura, e são belíssimos, né? A exposição que houve no Palácio das Artes foi maravilhosa. Ele viveu até pouco tempo, chegou a bem velhinho, trabalhando sempre com a mesma câmera e com essa qualidade fotográfica que hoje faz que ele esteja assim, que nós podemos falar, não, ele era um artista da fotografia, ele não era um puro fotógrafo comercial, né? Ele nos dá uma visão daquele indivíduo de uma cidade do interior, mas que estava ingressando ao campo de um trabalho legalizado, organizado, com direitos, né? Então, assim, eu gosto dessa parede um pouco, né? Porque é o olho, assim, eu sempre penso no olho do Estado, né? Assim, tem os preços da Rosângela Renault, tem os personagens de Assis Horta identificados e tem as pinturas, né, do Renato de Lima, que era delegado, né? Então é um olho vigilante, mas sempre esse olho vigilante algumas coisas escapam, né? Que se foge alguma coisa, né? Então eu fico pensando nessa câmara fotográfica que se integra ou que se desliza, no caso são pinturas, né? Mas desliza a profissão do pintor, que era um delegado de polícia. Então há essa relação do olho do Estado, eu gosto disso, né? Que tenta enquadrar, mas que sempre há alguma coisa que desliza, que sai do meio. As gravuras de Lotus Lobo, que é assim, a mestra litógrafa de Minas Gerais, são de uma importância fundamental, porque elas trazem numa técnica industrial, e outra vez estamos trabalhando desse campo do trabalho, né, do labor, uma parte da história de Minas que fica um pouco esquecida, talvez já não mais, mas é a dos rótulos e a do comércio em Minas Gerais. Lotus consegue, num momento da sua vida, bastante jovem ainda, a doação de pedras litográficas de indústrias de Juiz de Fora. E essas pedras litográficas se utilizavam para imprimir rótulos de produtos comercializados.
Teoricamente, ela deveria ter lixado as pedras litográficas podem ser lixadas e pode ser anulada a imagem que está e ser usado de novo, enfim, até a pedra ficar fininha e acabar. Mas Lotus decide imprimir essas imagens que estão na pedra. Lotus foi considerada durante muito tempo como uma artista pop, é dizer, o que podia ter em Minas Gerais de um artista pop. Pop pela utilização de rótulos comerciais. Ela imprimia de diversas cores, invertindo, combinando uns com outros que não se deviam combinar, fazendo uma multiplicação, ou imprimindo sobre materiais insólitos, como chapa ou como plástico transparente. Aqui as gravuras são em papel, mas ela já fez muita experiência os rótulos, por isso ela foi denominada como uma artista pop. As leituras mais recentes de Lotus apontam para algo importante que é a memória, né? Porque no momento em que ela está imprimindo as gravuras as imagens de latas de manteiga, latas de doce de leite, de óleo de coco, está trazendo uma memória de infância para as pessoas que viveram com esses produtos. E está trazendo também uma memória da publicidade e das artes gráficas desse momento. Isso se nota bastante na última exposição que Lotus fez em São Paulo, né? Essa característica dela trazer uma arte gráfica já completamente obsoleta e uma forma de impressão obsoleta, e também isso vem para o campo da arte, sai do campo do comércio, da publicidade e vem para o campo da arte. Já Roberto Vieira é um arquiteto que trabalha com arquitetura, mas também como artista visual. E nesses trabalhos que estão aqui, ele elabora também um trabalho de memória, que são as memórias das construções locais. Ele traz em seus painéis, por exemplo, como se faz a construção de pau a pique. Então, é um recorte de uma parte de pau a pique, o trançado das madeiras, o recheado com o barro, com as terras argilosas. No outro também. É dizer, ele faz uma história das formas de construir típicas da região. Ou seja, também um trabalho de memória e, em certo sentido, também um trabalho ecológico, porque mostra que hoje é muito possível fazer uma arquitetura de barro. Hoje não, os trabalhos são dos 80, mas até hoje, desde os 80 até hoje, toda a vida, seria muito possível, aqui nas Minas Gerais, de fazer uma arquitetura de barro e que fosse duradoura, né? Há uma forma ecológica de construir que não usaria metais, que não usaria cimento, que não extrairia as pedras do solo, sino que seria feita com as terras da região, que são muito próprias para a construção de arquitetura. E com isso também há esse deslocamento do mundo do cotidiano, do mundo da indústria, do mundo da construção civil para o mundo da arte no trabalho de Roberto Vieira. Bom, eu queria destacar que Solange Pessoa foi selecionada esse ano para fazer uma intervenção na Bienal de Veneza, que é a primeira grande exposição internacional. E Solange vem trabalhando desde faz muito tempo, talvez desde os 80, ela alcança renome nos últimos anos, mas é um artista que desde os 80 vem trabalhando muito com matéria orgânica. As obras que temos aqui são obras, não são de matéria orgânica, mas há uma obra de pedra-sabão, que é um material típico da região e muito usado na escultura tradicional de Minas Gerais. Mas o trabalho de Solange sempre foi esse trabalho orgânico, talvez isso também trouxe uma apreciação do trabalho dela mais tardio. Mas em seus desenhos, em suas pinturas, em suas instalações, orgânico sempre é primordial. Em um país assim, em um estado
que deu tanta importância ao construtivo, à arte geométrica, às linhas retas. Solange sempre vem com essas linhas orgânicas que apontam para a fauna, para a flora, para uma arquitetura tradicional, para uma escultura tradicional. E, sobretudo, é uma questão orgânica que talvez não seja comum. Eu podia pensar como Solange uma artista que é próxima da poética do Tunga, né, que são artistas orgânicos, e que finalmente encontrou seu lugar no nosso trabalho. Nós temos a sorte de ter alguns trabalhos dela aqui na exposição. Também nos interessou trazer obras do Guignard que foram menos conhecidas, que dão conta também de experimentos dele com Art Deco, com surrealismo, sobretudo, né? E essas facetas menos conhecidas do Guignard foram aquelas que nos interessaram para perceber também, né, e para afirmar essa maior amplitude do nosso olhar curatorial para a questão. Num outro momento, o Guignard se aproxima justamente de Lorenzato, um outro artista popular também, de origem humilde, mas que construiu a sua experiência moderna com muita sofisticação, muito bem informado desde sempre, né, viajando, conhecendo a modernidade na Europa, em outros contextos, e trazendo com muita propriedade todas essas lições, né, de uma maneira autodidata, trazendo isso com muita sofisticação nas suas pinturas. Nos interessou também, novamente, né, trazer Guignard como essa figura importante, mas lembrar também que uma figura como Lorenzato tem uma importância tão grande quanto Guignard, considerando que Lorenzato tem a sua produção feita absolutamente alheio, né, sem nenhuma descendência com Guignard, com o seu legado, com o legado da sua escola de arte. Nessa mesma parede também a gente tem a obra de Zina Aita. E aí há um aspecto da exposição que busca, de fato, outros começos para a modernidade em Minas. De fato, né, nos anos 40, quando o Guignard chega em Minas e implementa, né, a sua escola, é sem dúvida um marco da modernidade mineira. Mas nos motivou a pensar que esse não é o único marco, né? E na nossa pesquisa chegamos em pelo menos 2 marcos ou 3 marcos muito importantes para a arte mineira. Zina Aita talvez seja a artista da primeira modernidade de que se tem notícia em Minas, né? É uma artista de origem italiana, né, de família de imigrantes italianos que vem para Belo Horizonte. Ela nasce em Belo Horizonte no começo do século. E é uma artista que tem a formação na Itália, tem contato com toda a vanguarda italiana ali do começo do século, né, se forma nesse ambiente. E quando vem a Belo Horizonte, produz uma exposição individual, uma exposição que não é tão bem recebida assim, é recebida com entusiasmo pela novidade, mas pouco compreendida naquele momento, né? De fato, Belo Horizonte é uma cidade planejada, mas a modernidade em Belo Horizonte é tardia, e Zina Aita talvez é um sintoma importante disso. Primeiro também por ser muito desconhecida, por ter pouquíssima documentação, é pouco mencionada, é pouco lembrada. E por essa razão nos foi muito grata a tarefa de trazer Zina Aita, né? Uma obra que participou da Semana de 22 em São Paulo, né? A Sombra, Homens Trabalhando, é a obra que integra aqui a exposição Imaginante de Minas, século XX, e talvez uma das obras mais modernas que se apresentaram na Semana de 22, da única mineira que participou da Semana de 22. Então, né, é um acontecimento mesmo essa obra estar aqui, que a gente tem notícia, tem pelo menos 20 e poucos anos que essa obra não vinha para Minas Gerais. E ela, de fato, é muito importante para a nossa história da arte. E a exposição quer reafirmar isso. Então, um outro momento também que é importante para se pensar o modernismo em Minas anterior a Guignard é a exposição do Bar Brasil, de 36, que é uma exposição que, diferente, né, dessa marca da presença do governo implementando a modernidade em Minas, a exposição do Bar Brasil ela vem de uma efervescência da própria classe artística, dos artistas operários, dos artistas de classe média da cidade, né, que
tem um desejo, né, de dar visibilidade às suas produções, aos seus experimentos naquele momento, e não encontrando na cidade as instituições, não encontrando na cidade os museus e mesmo o público para essa expressão artística tão nova, vanguardista, eles mesmos organizam a sua exposição, né, tem um caráter independente nesse gesto, que é dos próprios artistas, né? E aí eles fazem a exposição do Bar Brasil em 1936, e Renato de Lima é um dos artistas que participa. A obra que está exposta aqui participa dessa exposição. Então, Renato de Lima também simboliza esse outro marco, né? Além de Zina Aita, além de Genésco Murta, de modernidades possíveis, modernidades mineiras, que se deram aqui, que influenciaram o século, mas que foram, né, deixadas por uma importância secundária na história oficial, né, da arte mineira. Nessa sala aqui a gente tem obra de 3 mulheres que me chamam muita atenção. Jane Milde, né, que também representa, junto com Genésco Murta, com Zina Aita e com Renato de Lima, né, uma modernidade anterior a Guignard, né, e que também né, vislumbra uma importância, né, e que também é necessário ser recuperada pela nossa historiografia oficial. Mas agora eu também gostaria de falar de 2 artistas mais recentes, dos anos 80 para cá, que também, por uma série de razões, também tiveram a sua inserção, tiveram a sua visibilidade comprometida, né? E que na exposição a gente quis resgatar e quis trazer a importância para a arte contemporânea dessas 2 artistas. A Dalgisa Martins e Marta Neves. A Dalgisa Martins é uma artista dos anos 80, que se tem muito pouca notícia, né? É uma artista que produziu sua obra no interior do estado, e nos interessou avançar a presença dessa artista, considerando a sofisticação assim, dos seus bordados, considerando a liberdade que ela tem na linguagem de compor seus trabalhos, né? E certamente é uma artista que fala, né, ao gosto, que fala, digamos, as reivindicações das gerações recentes, das novas gerações de arte mineira, dos 2010 para cá. É uma artista que precisa ser revisitada e talvez será justamente essa geração que vai ser capaz de fazer um estudo sobre essa artista e inseri-la devidamente, né, na história da arte mineira. E Marta Neves é uma artista também que atua aí desde o fim dos anos 80, dos anos 90, uma artista também que sempre foi uma artista underground, né, no cenário artístico belo-horizontino, mineiro. Foi só recentemente que ela foi participar de uma Bienal de São Paulo, mas é uma artista que, ainda que não tenha tido, digamos, a visibilidade, o reconhecimento que ela merecia no seu tempo recente, ao mesmo tempo também é muito marcante a presença dela junto às gerações jovens, né, de artistas mineiros. E, por outro lado, a gente fala também de uma artista, né, que continua produzindo com muito vigor até hoje, né, e uma artista que certamente tem a dizer sobre esse lado B, sobre essa franja do que foi a arte aqui em Minas. Maurino Araújo é um artista também que precisa ser revisitado, conhecido, um artista negro, um artista autodidata e cuja pesquisa, as questões raciais ganham um interesse, ganham importância ainda nos anos 90. Então é um artista que inicialmente se dedica ali a investigar, né, sobrevivências do barroco na sua escultura, uma escultura aí eminentemente religiosa nesse momento, mas quando ele começa a se interrogar sobre a sua condição e sobre a sua origem, né, ele vai para a África, ainda nos anos 90, fim dos anos 80, anos 90, né, e ele é muito influenciado por essa viagem, por essa mudança de interesse, e aí daí para frente toda a sua obra começa a dialogar com essa herança também africana no Brasil, e se intensifica o interesse que ele tem pela cultura barroca mineira, etc. E a partir, né, dessa amálgama que ele produz na sua pesquisa, nas suas esculturas, traz um grande interesse para a gente pensar essa sobrevivência negra, né, do barroco
mineiro em pleno século XX. Maurino Araújo também era conhecido em Belo Horizonte por fazer performances na rua, um artista assim, dos mais expressivos, dos mais alheios, digamos assim, ao conservadorismo, ao tom muito sério que a arte tinha aqui em terras mineiras, né? Aqui na exposição Imaginante de Minas, a gente traz também obras de Arlindo Daibert, que são obras que dão conta do seu vínculo com a literatura, com a reflexão filosófica, mas também com o seu compromisso, né, com a cultura local. E quando ele ilustra, né, Grande Sertão Veredas, a gente tem realmente o privilégio, né, do encontro assim, de dois gênios, né, Guimarães Rosa e Arlindo Daibert, diante dessa obra tão importante de Guimarães Rosa, e cujo imaginário né, dele e de outros artistas, de outros escritores, como Murilo Rubião, por exemplo, também são muito afins, também encontram ressonância com as pesquisas plásticas, com as pesquisas artísticas que estão presentes aqui na exposição. Para essa mostra, a gente trouxe trabalhos de Arlindo, que foram as xilogravuras que ele produziu para ilustrar o Grande Sertão Veredas. A gente tem numa delas os nomes, né, do diabo, segundo o vocabulário popular que Guimarães Rosa investiga. E ele lida também com esse imaginário, né, com a produção das imagens, com as imagens muito próprias ali do sertão mineiro. Marco Paulo Rola também é um artista dos anos 90, né, é um artista multidisciplinar. Trouxemos aqui 2 exemplares da sua produção nos 90, mas que dão conta muito daquilo que foram os efeitos, né, no que a gente vai ver no começo do século XX em seguida. Nos anos 90, o Marco Paulo está estudando na Holanda, na Rex Academy, né, é um artista residente, e ali ele toma contato com a performance, né? Ele já vinha trabalhando questões do corpo na sua pintura, mas quando ele toma contato com a performance é um encontro muito radical, né? Esse passa a ser um campo de pesquisa contínuo desde então, e estamos falando de um dos performers mais importantes de Minas e do Brasil, e também da importância de Marco Paulo Rola como professor, também foi aquele que né, foi responsável aí por gerações de estudantes e de performers aqui no contexto local. Então, nós trouxemos um vídeo, né, para a exposição, que é um vídeo ainda dos anos 90, um vídeo que narra, né, um simples ato dele performar com seu corpo, basicamente pulando de uma cadeira no chão, né? Mas nesses encontros, nessa gravidade, que a gente também percebe um dado que diz respeito à cultura mineira, ao seu lugar de origem. Ele volta para Minas e aqui produz a sua obra, que até hoje também é uma obra muito viva, muito pulsante. Chama atenção para as obras de Inimar de Paula, na exposição Imaginante de Minas, porque são 3 obras em que Inimar politiza a paisagem, que é o seu tema principal. Nessa queimada dos anos 50, a gente já percebe uma preocupação ecológica. Ele já está vendo o que todo aquele discurso do progresso iria cobrar, né, da natureza. Então ele é um dos primeiros ali a questionar e a valorizar a natureza e questionar toda a ideologia do progresso, o tanto que ela ia contribuir para poluir o planeta, etc. Essa consciência ecológica que vem nos anos 90, o Inimar, de uma forma extemporânea, já acusa ali, quando ele tematiza, quando ele traz para suas paisagens, ele pinta paisagens de queimadas, né, e de destruição de áreas florestais. Já na favelinha, né, branca, que ele pinta ali nos anos 60, novamente Inimar de Paula politiza a paisagem, né? Ele quer registrar, né, nas barbas da ditadura, plenos anos 67, 68, sob o AI-5, ele deseja justamente uma crítica social ao politizar o seu tema. Nessa obra, Conflito de Terra, mais uma vez Inimar politiza a paisagem, e vale a pena perceber que
ele se autorretrata e ele é a única das personagens, né, pintadas que está mirando o corpo, né, do morto estendido no chão, enquanto as autoridades, né, saem da cena e as pessoas também, tanto humilhadas e assustadas, também saem da cena. Ele é o único a vislumbrar ali o cadáver. Franz Weismann é uma figura muito importante para a arte mineira. Ele também vem participar da escola de arte de Guignard. Ele é o professor de escultura, é um artista que vem do Rio para cá e certamente tem uma importância que ainda devemos, né, os historiadores, verificarmos no desenvolvimento, né, das pesquisas tridimensionais, no desenvolvimento da própria pesquisa de Amilcar de Castro, enfim. Franz Weismann é um marco também dentro da escultura, assim como Guignard é um marco na pintura. E nos interessou trazer para essa exposição justamente aquele Franz Weismann que está também, né, sob o terror que foi a ditadura militar no Brasil e está produzindo, né, a sua escultura a partir de um gesto repetitivo, de um gesto violento, de um gesto infértil, mas ele quer justamente nesses anos 67 e 68, assim como o Inimar, ele quer também trazer para a sua arte, né, esse elemento de crítica social, né, de repúdio à ditadura, mas ele o faz com um gesto, né, muito simples, tomando ali a sua matéria, o seu martelo, e o gesto simplificado do artista ganha nessas obras, né, um significado muito grande de expressividade, né, de opressão. Portanto, são obras que são muito importantes dentro do discurso da exposição. Uma decisão curatorial muito importante foi analisar o que foi o século XX, desconsiderando o legado de Guignard, buscando justamente as franjas, as alternativas, os outros trajetos possíveis de modernidades possíveis e diversas em Minas Gerais. Por essa razão, por querer, né, contrapor e por querer ampliar essa narrativa centrada em Guignard, nos interessou trazer somente 2 discípulos diretos de Guignard, que são Amilcar de Castro e Méry Vieira, e justamente aqueles que, né, que diferente do mestre, abandonam a figuração e vão se dedicar a pesquisas abstratas, né, e também pesquisas escultóricas de espaço e grafismo e tudo mais. São pesquisas em que a gente percebe, por um lado, né, o vínculo a Guignard, mas por outro também uma enorme liberdade, né, a partir do legado do mestre. Então, nesse sentido, nos interessou apenas Amilcar de Castro e Méry Vieira para dar conta dessa narrativa do legado de Guignard, porque, de fato, o nosso foco curatorial estava em volta, estava na sombra, nas periferias do que foi isso. E essa foi a razão por a gente investigar artistas do interior, artistas de outros contextos, né, de outras experiências modernistas, para além do que se estabeleceu aqui em Belo Horizonte. Tem um terceiro momento na exposição, além do encontro de Guignard e Maria Lira com a paisagem imaginante de Minas, além do encontro de Guignard com Zina Aita, com Lorenzato, nos interessou também ocupar a sala de arte popular do Memorial Minas Gerais Vale, trazendo um artista neoconcreto, ou seja, um artista, digamos, da origem da nossa arte contemporânea, e a partir desse encontro, né, improvável entre a arte popular do Vale do Jequitinhonha de Minas, né, e a formalidade, né, das obras neoconcretas de Amilcar de Castro, a gente quis, a partir desses encontros, assim, que são encontros mais por fricção, encontros por susto, do que por familiaridade, né, por filiação, eu acho que esses 3 momentos dão conta muito do que se propõe em Imaginante de Minas, no que diz respeito a uma revisão da história da arte, no que diz respeito a um novo olhar para a arte mineira do período do século XX. GTO e Farnese de Andrade, acho que eles também são muito representantes disso que a palavra imaginante, né, veicula, porque GTO é um artista autodidata do interior mineiro, ele descobre a escultura em sonhos, em preces, né, família católica. Então, o descobrimento da forma,
a expressividade das suas peças, tudo está ligado ao seu ambiente de fé e ao mundo onírico. E aí o que é interessante na obra do GTO é que a gente percebe também um vínculo, né, com o seu lugar, com a religiosidade mineira, mas há um espaço também de liberdade muito importante, que ele abusa desse espaço, porque é um autor, né, um escultor dos mais inventivos. Assim. A gente vê arquetipias de índios dos Estados Unidos, a gente vê arquetipias da Idade Média, tudo isso convivendo com um trabalho que é muito autodidata, que é muito singular no interior mineiro. E o mesmo pode-se dizer também de Farnese de Andrade, mas aí é um artista que tem uma vivência, uma formação no Rio de Janeiro, né, um cenário cultural muito efervescente, mas é um artista também que nas suas assemblagens, nos seus objetos, ele também metaboliza ali algo da cultura mineira, né? Mas talvez o artista da exposição com a veia surrealista mais declarada nesse sentido. E tanto o GTO como o Farnese, né, no campo da escultura, dos objetos, eu acho que eles trazem esse caráter surrealista importante e pouco presente assim, na cultura mineira. O filme In Between, né, do Cal Guimarães, é um dos primeiros registros do Cal, ainda nos anos 90. Ele que se dedicaria ali a desenvolver uma noção e uma produção de um cinema artesanal, um cinema de casa, de quintal. É um artista, um fotógrafo muito sensível e nesse vídeo, que é um dos seus primeiros trabalhos, a gente já percebe essa sensibilidade para o cotidiano, para o ordinário, né? Por aquilo que não tem um significado, uma utilidade muito clara. E a partir desses pequenos registros, desses trechos que nos permitem assim vislumbrar a passagem do tempo e tal, que ele explora, né, nesse vídeo, muito desse olhar, muito dessa prática, muito desse interesse, né, vai ser desenvolvido e avançado na produção do Cal ao longo dos anos 2000, e aí ele se firma como um dos cineastas, um dos artistas audiovisuais mais importantes, né, na arte contemporânea brasileira. Então esse registro aqui na exposição Imaginante de Minas, né, ainda dos anos 90, né, ele nos permite ver um Cal ali ainda estudante, ainda reconhecendo os seus recursos, mas com a mesma potência poética, né, com a mesma pegada assim, no tratamento das imagens e tudo mais. O trabalho de Benjamin e Celso Renato são dois artistas ligados com a apropriação, dois artistas ligados com procedimentos, né, da escultura, dos objetos, mas cada um à sua maneira também demonstra, né, um pertencimento assim, à cultura mineira. Celso Renato, né, ele faz uma amálgama do que seria aquele aspecto rústico, aquele aspecto popular das madeiras e tudo, mas o faz, né, coordenando ali signos, marcas, né, que são tanto ancestrais como também são recursos formais sofisticados que ele utiliza nos seus trabalhos. E Marcos Coelho Benjamin, né, décadas depois, é um artista também que na sua produção dos objetos há uma sofisticação formal, mas que ele está sempre muito interessado na origem desses objetos, e ela comumente é uma origem ordinária, popular, né, do mundo das fazendas do interior de Minas, né? Então essa obra que a gente vê aqui na exposição também é uma obra que se origina dos grandes raladores de mandioca, né, e de outros alimentos que se vê nas fazendas do interior mineiro, mas ele metaboliza essa forma, ele traz essa forma utilitária e tudo, ele tenta trazer um simbolismo, significados mais afetivos, a partir da lembrança infantil também. E aí o seu trabalho se alimenta, né, tanto desse pertencimento à cultura, né, interiorana, mineira e tudo, mas com um apuro formal, né, que ele traz. Nesses raladores, inclusive, ele insere ali pelo de coelho, né, e aí você transforma esse objeto mesmo num objeto, digamos, imaginante, num objeto que encontra também
referências assim com o mundo onírico, mas com dados da realidade. Então são artistas que trafegam nesses registros. Raimundo Colares, né, um artista mineiro também que tem, né, toda a sua formação e desenvolve seu trabalho no contexto carioca, aquecido ali dos anos 60, né, é um artista também muito influenciado pelo neoconcretismo e, nesse sentido, é um artista que, né, manipula, articula o vocabulário geométrico, mas o faz tendo, né, uma referência da realidade, tendo uma maleabilidade das formas, né? Ele implica, né, o vocabulário formal em várias situações formais, mas também políticas, sociais. Ele está falando também no período da ditadura, então os gestos formais dele ganham essa dimensão. No caso dos gibis do Raimundo Colares, é muito interessante como que ele articula o vocabulário geométrico para algo na escala da mão, para algo que pode ser lido, que pode ser manipulado, uma forma que o próprio público, né, pode ir construindo ativamente, e isso é muito emancipador se a gente pensa isso no contexto da ditadura militar no Brasil.